esse é um assunto que muitos nem gostam de comentar. Pois é, nos dias de hoje, a gente vê uma nação que não aceita disciplina e muito menos punição. E fica aqui uma pergunta: por que Deus pune os pecadores? Por que Deus pune as pessoas? Por causa do caráter justo de Deus. É simples. Pois ele é justo e não tolera o pecado. Por causa da justiça dele. Então, muito cuidado com essa conversa que Deus não é punitivo. Olhe para o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sodoma foi completamente aniquilada por ofender a Deus, por causa dos pecados. Então, com Deus não se brinca. O homem faz pouco da ira de Deus e tem muita gente brincando com Deus. Hoje muitos entendem que o caráter justo de Deus é aquele unicamente de misericórdia, tolerância e amor. Fala-se muito sobre a misericórdia e o amor. Sim, Deus é misericordioso, mas ele não se compactua com o pecado, não faz aliança com o mal. Ele é justo, Deus é santo, imutável, ele é a verdade, então não adianta querer contender com Deus, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, e os ímpios sofrerão justa punição. Deus é justo e não deixa o pecado sem castigo, mas ele também nos ama e perdoa, porque ele é misericordioso. O castigo de Deus é sempre justo. E Deus, por causa da sua misericórdia, perdoa os seus filhos. E é por isso mesmo que Jesus morreu na cruz por pecadores, como eu e você. Temos uma grande oportunidade do arrependimento. Mas precisa ser um arrependimento sincero, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se é de verdade ou não. De nada adianta se arrepender agora e daqui a pouco voltar a cometer os mesmos pecados. Aí fica difícil, né? Para quem morre no pecado, separado de Deus, haverá castigo eterno, que é a separação total de Deus no inferno. E esse é o grande castigo do pecado. Então veja o quão perigoso é o pecado. E Jesus, quando livrou aquela mulher adúltera da punição, daqueles homens que estavam ali prontos a apedrejá-la, o que Jesus diz para aquela mulher? O que Jesus fala para ela? Vá e não peques mais. Em Romanos 8,13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Não deixe os seus desejos tomarem conta de você. Olhe para a cruz. Siga Cristo. A gente deve depender totalmente dele. Buscar a ele de todo o coração. Viver com Cristo, andar com Cristo. Tomar a cruz todos os dias. Isso é seguir os mandamentos de Cristo, ser servo fiel. Colossenses 3,5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O quê? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Meus irmãos, aqueles que estão em Cristo Jesus são humildes, são pessoas obedientes, admitem o erro, e essas pessoas lutam contra o pecado. Dizer não ao pecado é fundamental na nossa vida, né? Isso não quer dizer que não pecamos, pois todos somos pecadores, nascemos em pecado. Mas sabe, os filhos de Deus, quando pecam, os verdadeiros filhos de Deus, buscam a Deus de todo o coração, choram pelo pecado, se humilham com humildade na presença de Deus. Esses que amam a Deus de fato, odeiam o pecado, têm repulsa pelo pecado. Se é uma coisa que a gente deve odiar, é o pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Não há condenação para os que são de Cristo, os seus escolhidos, aqueles a quem ele escolheu, pois o destino destes é a glória eterna. Mas para aqueles que não levam a sério a palavra de Deus, aqueles que amam o pecado, aqueles que vivem zombando de Deus, vivem na imoralidade, esses, como Satanás, vivem em oposição a Deus, ofendem a Deus. E para esse tipo de gente, haverá sim
rigorosa punição. Tem muitos por aí brincando com Deus. Para o crente, o castigo de Deus é disciplina. Sim, Deus nos disciplina. Pode ler lá em Hebreus 12, versículos de 7 a 10. É como aquele bom pai que disciplina seus filhos para o bem deles. Meu pai me disciplinou muitas vezes para que a gente aprenda o que é certo e o que é errado. Assim, Deus também, o nosso Pai eterno, nos disciplina. E a gente passa muitas vezes pela correção divina. E vou dizer uma coisa, não é fácil passar pela correção divina. É importante a gente aprender sobre esse assunto, sobre castigo, sobre punição, essas coisas, para que a gente não seja levado por muitos hoje, que em nome do amor, em nome da inclusão, traz tanta coisa, como se a Bíblia aceitasse todo tipo de pecado, né? Como se o pecado não tivesse consequência nenhuma na vida do ser humano. Muitos dizem assim, eu posso ser o que quiser. Cristo morreu na cruz, agora eu tenho liberdade para viver do jeito que eu quero. E está tudo bem, eu viver dessa forma, Deus me ama, eu posso viver de qualquer jeito. E mesmo assim, independente da forma que eu viva, Deus está comigo. Será que é isso mesmo? Será que é isso que a palavra de Deus diz? O sacrifício de Jesus não foi em vão, foi perfeito. Por amor a nós, ele padeceu na cruz, enfrentou o castigo, a ira do Pai. Agora estamos libertos, fomos salvos. Mas não é de graça. Cristo pagou o preço. Por isso precisamos segui-lo. Aquele que tem Cristo de verdade, claro que vai seguir os preceitos da palavra. Vai carregar a sua cruz, abrir mão das coisas desta vida, isso é renúncia, vai renunciar às coisas deste mundo para estar com Cristo, para andar com Cristo. Porque essa pessoa agora é nova criatura. Ela não tem mais prazer nas coisas do mundo. Antes o seu prazer está na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, Deus abençoe. Obrigado a você que sempre nos acompanha. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e comente. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deus abençoe poderosamente sua vida e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau.